sinto, sempre me sinto William Bonner nesse momento, entrando no Jornal Nacional. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bem-vindos! Mais um Papo em Movimento, a live de entretenimento do CP USP. Eu sou a Carol, sou professora de alongamento, programa de emagrecimento, ginástica, e vou levar um papo super bacana. Hoje, ó, 10 horas, hein? Eis o meu cuco moderno, olha só. Legal. São 10 da manhã e hoje a gente vai levar um papo muito descontraído, muito legal. Aliás, é função desse quadro, né? A gente sempre bate um papo descontraído para matar a saudade dos nossos educadores, dos nossos professores lá do CP. Mas também, gente, nunca é um papo qualquer, né? Sempre é um papo que tem que ter movimento como pano de fundo, afinal de contas é o que nos une, né? Então, hoje, para bater um papo bem legal com a gente, convidado o nosso queridíssimo professor de yoga do CP, meu colega, meu amigo, o professor Danilo. Fala, Danilo! Oi, Carol. Oi, pessoal. Muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Que bom que você aceitou o nosso convite para falar um pouquinho sobre a Índia, Dan, a Índia. É engraçado, né, meu? Porque eu acho a cultura indiana tão diferente, e não sei se por ser muito diferente da nossa, não sei se por isso, né, ela suscita tantos pensamentos, ou tanta curiosidade, ou não sei, assim, ou se por ser mais uma cultura oriental, né? Na verdade, não sei o que pega, mas sei que muita gente ama, muita gente tem muita vontade. Muita gente diz que não iria de jeito nenhum, porque é tudo muito diferente. Que coisa, né? Que coisa. Então, nada melhor, professor, do que conversar com alguém que manja de Índia, né? Afinal de contas, eu perdi as contas aqui que você mandou. Ô, Dan, quantas vezes você foi para a Índia mesmo? 9 vezes. Eu comecei aí em 2004, numa oportunidade que apareceu que o professor Marcos não iria, mas a viagem aconteceria de qualquer forma. E aí eu fui ajudando a traduzir, ajudando a levar o grupo, e foi uma surpresa muito grande a sensação que eu tive quando eu cheguei na Índia, porque é uma sensação muito esquisita, que acredito que só quem passa por ela consegue descrever ou saber do que eu estou falando, porque é uma sensação de estar chegando em casa muito esquisita. Né? Apesar disso que você falou, da Índia ser um país de muitos contrastes e de ame-o ou deixe-o, né, nas sensações das pessoas, o que acontece é que a gente que tem uma certa conexão com a cultura indiana por causa do yoga, pelo menos, né, a gente parece que você desce do avião e vem uma sensação assim, entendi como o yoga só podia ter nascido aqui. Né? Porque é um misto, é muito louco. É um misto de cheiro de incenso, cheiro de cocô de vaca, de cremação, e as coisas funcionam. E aquele caos aparente de que, como os ingleses falaram, né, quando saíram da Índia, que havia uma predição dos economistas ingleses e sociólogos, cientistas políticos. Bom dia, Márcia. Obrigado pela força, querida. Havia uma previsão de que a Índia fosse chegar ao colapso em 10, 15 anos. E hoje a gente tem a Índia crescendo, em média, 10% ao ano no produto interno bruto, há mais de uma década, se tornando uma das principais potências econômicas mundiais, cada vez mais estabelecida. Então, eles têm alguma coisa que a gente precisa aprender com eles, né? Algo como, por exemplo, achar harmonia na diversidade, que é algo que a gente está sendo convidado a fazer nesse período de pandemia, por exemplo. Com certeza. Nossa. Olha, tá aí. Gente, a gente faz um roteiro, né? A gente combina mais ou menos sobre o tema, mas essa sensação... Nossa, Danilo, surpreendente e lindo, né? A sensação de estar chegando em casa ao descer no aeroporto da capital, de Katmandu? A capital é Delhi.
Katmandu já foi parte da Índia, mas Katmandu hoje em dia faz parte do Nepal. É a capital do Nepal. O Nepal já foi território indiano muitos anos, séculos atrás, agora não é mais há algum tempo. Nossa, mais coisa interessante para saber mesmo. Meu, aliás, Katmandu é espetacular, eu amo Katmandu, é muito, muito gostoso. Depois Dan, pode... saindo um pouco do roteiro, assim, pôs o pé fora do aeroporto. Aquela zona no trânsito mesmo? Tem elefante com carro, com tuk-tuk, com bicicleta, com gente andando na calçada? É aquilo mesmo? Não. Mais... e não é. Tem mudado. A Índia, eu fiquei um período sem ir para a Índia, de 2010 até 2018. Fiquei um período de 8 anos sem voar para lá. Né? E quando eu voltei a fazer a viagem... Oi, Pati, bom dia. Quando eu voltei a fazer a viagem, o professor Marcos falou, Danilo, você vai se surpreender, é outra Índia do que era há 8 anos atrás. Então, para você ter uma ideia, eles fizeram uma campanha anti-plástico na Índia nos últimos 3 anos, e não tem mais plástico no chão. Em 3 anos? Em 3 anos. Em 3 anos, num país de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. É para o brasileiro ficar bem envergonhado mesmo da nossa civilidade, sabe? É um negócio monstruoso que eles conseguem fazer. Tá? Eu, em 2007 ou 2008... eu fiz uma viagem de barco para uma ilha que se chama Elefanta. Elefanta é uma ilha que foi... Quando os portugueses chegaram na Índia, né, eles abarcaram nessa ilha, que é perto de Mumbai, perto de uma das principais cidades da Índia, não é a capital, mas é uma das principais cidades, e tinha uma estátua de Ganesha, logo na praia que eles chegaram. E Ganesha é um deus que tem uma cabeça de elefante, que foi cortada no acesso de raiva do pai dele, Shiva, e aí a mãe, Parvati, falou assim, você dá de um jeito de trazer o nosso filho à vida de novo, porque ele é nosso filho. Simples assim, né? Você é Deus, se vira. Aí ele foi lá, mandou os serviçais pegarem a cabeça de um bicho, um primeiro bicho filhote que eles encontrassem, foi um elefante. E aí juntaram tudo e deu Ganesha, como a gente conhece atualmente. Né? E o simbolismo da cabeça do elefante é por causa da inteligência, porque ele é realmente é um deus considerado dos mais inteligentes, como aquele que teria ditado os Vedas para o sábio Vyasa escrever, e os Vedas são um compêndio de mais de 200 mil versos, que foram ditados numa sentada. Ele falou, anota aí que agora eu vou começar a falar. E aí, falou tudo. Mas os portugueses chegaram e acharam que era uma deusa, porque ele é cheio de enfeites e joias e tudo mais. Então chamaram de elefanta, e não de elefante. Né? Ou alia, né? Mas para o português da época era elefanta o termo. E aí virou a ilha de Elefanta. 1 hora de barco, saindo do porto de Mumbai, indo costeando o continente, depois sai um pouquinho e vai para a ilha de Elefanta. Em 2007, mais ou menos, foi 1 hora você lamentando, porque o barco ia abrindo espaço no plástico flutuante no meio do oceano. 1 hora. Imagina a quantidade de lixo que tinha. Agora você não vê mais. Está limpo. Não vou dizer está limpo que nem Fernando de Noronha, né? Não é, tá? Mas está limpo. Eles conseguiram. Você não tem embalagem plástica mais. Meu, que loucura. É uma reeducação que foi feita com esse povo por iniciativa do governo, que tem um monte de críticas, porque é um governo ultranacionalista, é do partido que tinha... A pessoa que assassinou Mahatma Gandhi era desse partido, né? Então, tem uma série de... É dessa tendência de extrema-direita, o governo da Índia atualmente, ok? Mas isso eles fizeram de positivo. Isso a gente tem que reconhecer. Oi, Fará, muito bom dia.
Você viu? Audiência qualificada, Dan. Pois é, opa, vamos que vamos. Agora tem que parar de Agora falar até mal. Empolguei, né? Agora até me Não vou empolguei. falar mal do chefe. Não, então, esse ponto do roteiro a gente vai precisar pular, Danilo, adapta ele. Vamos pular. Então, tá vendo? Eu sabia que Índia ia ser um tema do Balacobaco, cara, eu sabia. Porque é muito surpreendente, é muito curioso, é muito exótico, né? Uhum. E tô vendo um outro viés surpreendente também, porque o que a gente imagina é passível de ser mudado em poucos anos, como você falou. Eu tô encantada com a história do plástico, né? Sem dúvida. E mesmo a muvuca, quando você sai do aeroporto, que há 10 anos atrás era um negócio também de dar medo em qualquer pessoa que nunca tivesse ido para um país asiático, porque ficava muito cheio de taxista, motorista de rickshaw, motorista de ônibus, assim, mas milhares, né? Tentando te pegar para levar, eles querem serviço, trabalhar, né? Mas você não entende o que eles falam, e eles te levam para um lugar que normalmente não é o que você pediu. Meu Deus! Tem uma coisa, você falou para eu pensar em alguma coisa interessante de fatos e histórias, né? Relacionado a isso, já vou contar uma. Uma vez a gente chegou, eu e o Marcos, conduzindo a viagem, e a gente ia logo, assim, que chegasse no aeroporto, antes de ir para o hotel, a gente tinha que passar na Ordem Ramakrishna, porque era um aniversário do Vivekananda, que enfim, um líder religioso? Sim, dessa ordem, é a entidade suprema, né, a pessoa coordenadora dessa ordem, que já é falecido e tal. E aí o professor Shimada, que foi o principal professor de yoga aqui do Brasil por muitos anos, um dos primeiros, se não o primeiro professor de yoga do Brasil, era muito amigo do Marcos. Toda a nossa história de yoga começa com o professor Shimada. E o Shimada era o representante da Ordem Ramakrishna aqui no Brasil. Então ele ligou para a Ordem Ramakrishna lá de Mumbai e falou: olha, estão indo meus amigos, meus alunos, visitar a Ordem Ramakrishna. Se você puder ter alguém para recebê-los e mostrar, seria interessante mostrar o ashram, a rotina e tal. Só que era um dia festivo. Então eles estavam recebendo umas 10 mil pessoas dentro do ashram, e a nossa chegada estava marcada para a hora do almoço. Então, eles estavam esperando a gente chegar para dar almoço para 5 mil pessoas. Só que o motorista... Fala para mim que vocês não foram brasileiros e chegaram no horário. Não, piora, o negócio piora. Não é só não chegar no horário. A gente chegou no horário certo, no aeroporto, veio o nosso motorista, que não falava uma palavra de inglês, quanto menos de português ou espanhol. Imagina, português não mesmo, né? E a gente tinha um guia que falava português, inglês e era hindu, né? Então hindi, marathi, tudo. Fala para ele que a gente tem que ir direto para a Ordem Ramakrishna, que estão esperando a gente. Tá bom. Daí a Ordem Ramakrishna, você não ouve, não entende nada. Tá certo. Você escreveu, escrevi, ele leu, ele vai levar a gente para lá. Ordem Ramakrishna. Atravessamos a cidade inteira, demorou para caramba, devia ser perto do aeroporto e não foi perto. Algo estava esquisito. E aí a gente chega, entra na tal da Ordem Ramakrishna e de repente começa um negócio, uma apresentação meio hollywoodiana, uma sala escura, com projeção no teto, e Vishnu para cá, e narração para lá, e um trovão, e aí cenas do Mahabharata, daquela formação do Estado indiano, que tem uma baita guerra monstruosa, e não sei o quê. Que medo! O Marcos apareceu e falou: Danilo, eu acho que nós estamos no lugar errado. O cara levou a gente para a Ordem Hare Krishna. Ai, meu Deus! Não para Ramakrishna. A Ordem Ramakrishna estava quietinha lá, todo mundo passando fome, esperando a gente, e a gente vendo Vishnu, né? Guerra para cá e para lá, e cenas cósmicas, e o universo sendo criado e destruído. Parecia uma exibição do planetário, assim, né? Exatamente. Cara, e daí ele falou: olha,
errado, não é aqui, estão esperando a gente, pelo amor de Deus, cara, pega alguém para falar. 5.000 pessoas com fome esperando o almoço. Só 5.000 pessoas. E daí o cara levou a gente para o lugar certo. Chegamos lá, rindo de vergonha, com 2 horas de atraso, chegamos às 2 da tarde, e não ao meio-dia, né? E eles estavam diligentemente lá esperando a gente, todo mundo sentadinho no chão, né? Aquele baita calor, com uma tendinha, grandes tendas, né, de pano, assim, cobrindo a cabeça de todo mundo. Nunca passei tanta vergonha na minha vida. Nossa, Dan, que sacanagem. Com eles, né? Ficaram 2 horas. Com eles, imagina, não com a gente. Nossa, é bom saber. Aliás, eu e muita gente que está assistindo, viu, gente? Quem pretende ir à Índia, já vai tomando nota aí das coisas para a gente ficar esperto, porque senão já... Exatamente. Ô, Dan, bom, falando um pouquinho, bom, para quem já foi 9 vezes à Índia, né? A gente imagina que você tenha um grande motivo para ir. Repetidas vezes, seguramente, que é, né, o seu trabalho, o seu estudo e a sua paixão pela yoga, não tenho dúvida, né? Uhum. Agora, de todas essas 9 vezes, o viés principal realmente para ir foi algum aprimoramento de yoga que vocês iam fazer sempre, você e o Marcos? Também. Eu acho que, assim, as minhas primeiras 2 ou 3 viagens foram, a primeira, sem dúvida alguma, motivada por curiosidade, seja profissional, seja pessoal, né? Eu nunca tinha ido à Índia, tinha muita curiosidade de pisar na Índia e de conhecer Kaivalyadama, que é a faculdade à qual a gente é vinculado, que o Marcos é representante aqui no Brasil. Oi, Mé, bom dia, querida. A primeira, a segunda, a terceira, mas a gente vai pegando uma afinidade pelo povo indiano e um carinho muito grande, porque a gente se sente muito amparado. Então, além de tudo, além de ter razões profissionais, né, de aprimoramento pessoal, de fazer curso e aprender com os professores de lá, que são e foram ligados ao Swami Kuvalayananda, que é a nossa grande referência, que é o fundador dessa faculdade, que era professor de yoga de Mahatma Gandhi. Para nós, dá muita segurança a gente ser vinculado a uma linhagem com uma interpretação tão adepta à ciência e à tradição, né? Então, isso é uma grande motivação, continuar com o vínculo com Kaivalyadama, e também acabar, de certa forma, mostrando para o pessoal lá da Índia que está sendo feita uma coisa, que estão sendo feitas coisas consistentes aqui no Brasil, né? Então, de tanto a gente ir, voltar e entrar em contato, isso, aquilo, eu apresentei alguns trabalhos lá que foram reconhecidos, eu ganhei, todas as vezes que eu apresentei trabalho, eu ganhei o prêmio de melhor trabalho lá, foram umas 3 ou 4 vezes, né? Mas não só isso, eu tive a oportunidade de participar de reuniões científicas lá em Kaivalyadama. A gente, no nosso simpósio de yoga terapia, a gente pôde contar com... vocês devem estar ouvindo uma flautinha, é meu filho que está na escola, tá? Então ele está tendo aula de música. Está na aula de música. Não tem muito o que fazer. E o Subô, o professor Subô, que é o diretor de Kaivalyadama, acabou ficando muito amigo da gente. Então, quando a gente tem eventos online, ele sempre faz a abertura, ele vem, fala para o nosso público. Quer dizer, é uma coisa muito gratificante. É uma viagem que eu não me imagino deixando de fazer num futuro muito próximo. Agora, a gente não pôde fazer, por exemplo, este ano por causa da pandemia. Quer dizer, este ano que vem, 2021, janeiro, a gente iria e não vamos mais. Mas a gente ainda tem muitas referências fortes e que fazem com que a gente queira voltar, como o Dr. Boli, por exemplo, que foi aluno direto do Swami Kuvalayananda e também diretor de pesquisa lá de Kaivalyadama, vem dar, a meu convite, ele vai dar uma aula de abertura num curso que eu vou dar de yoga terapia, dia 5 e 6 de dezembro, mas ele também nos recebe para dar workshops lá. Então, a gente passou esse janeiro, ainda não tinha pandemia,
A gente passou uma semana fazendo curso de aprimoramento com ele lá, com aula das 9 da manhã até as 5, 6 da tarde. É uma coisa muito rica poder interagir com essas pessoas. Então, são diversas motivações. Uma outra coisa muito legal é conduzir um grupo, você tendo mais experiência, né? Você conduzir um grupo de pessoas que estão como você estava na primeira e na segunda viagens que eu fui, como eu estava na primeira e segunda viagem que eu fui para a Índia. Né? Então, é legal, porque a gente sabe mais ou menos como eles estão pensando, as inseguranças, os receios, os anseios, né? E aí isso dá uma sensação também agradável de você poder oferecer isso a pessoas e ajudando no processo de descoberta que elas vão tendo. É realmente muito fascinante. Nesse caso de conduzir pessoas, um grupo de alunos seus brasileiros. Não necessariamente alunos. A viagem que o professor Marcos fazia, ele está meio que aposentado da viagem, ele cansou-se. Eu fui 9 vezes, ele foi umas 25, sei lá. Umas 25. Né? Aliás, Marcos, se estiver nos assistindo, um abraço, professor. Muitas saudades também, viu? Ele esteve aqui com a gente no papo, né? Teve. O primeiro Papo em Movimento a gente fez com ele. E foi muito legal, teve uma baita audiência. E ele meio que tirou o pé do acelerador com relação às viagens, mas o filho dele, o Marcos Marcos Rojo, ele a gente chama de Marquinhos, né? Ele começou a fazer a viagem junto comigo e junto com o Marcos Aquino, que é o organizador do Festival de Yoga de Salvador. Então, hoje a gente é um trio que faz essa viagem. O Marcos Aquino faz toda a parte logística, ele tem um contato muito próximo com uma agência muito boa, que é a Flytour, lá de Salvador, mas tem atuação no Brasil e no mundo todo. E aí a gente vai, e um monte de perrengues pelos quais a gente passava antigamente, talvez até por ineficiência da agência que nos levava, né? Como é que você coloca um motorista que não se comunica com o guia para conduzir um grupo pela Índia? Um grupo que atravessa 2 oceanos para chegar na ordem Ramakrishna e chega na Hare Krishna. Isso não pode acontecer. Né? E hoje não. Eu tô rindo, mas é de nervoso, tá, Dan? Não tem graça nenhuma. Eu sei. Fala sério. É isso aí. Ô, Dan, deixa eu te falar uma coisa. Márcia mandou uma pergunta pra gente. A nossa Márcia, nossa colega, perguntou se o inglês é uma língua bem falada na Índia por conta da colonização ou não. Depende. Depende. Depende do público. Porque, assim, vamos lembrar que os ingleses ficaram dominando a Índia por volta de 100 anos. Não foi uma coisa tão duradoura assim. Tão duradoura. Né? Mas fizeram um baita estrago. Foi um estrago bem considerável. Né? Como, por exemplo, roubar tudo que era pino de cúpula. Sabe aquela... No Taj Mahal, não tem... em cima da abóboda tem um pinozinho assim, como se fosse um peão de xadrez, que era de ouro, 3 metros de altura, de ouro. Agora é de cobre, porque os ingleses roubaram. E daí vai. Tá? E daí para pior, né? Mas... Acho engraçado que a Índia, que é um país atrasado, né? Hiperpopuloso, muito pobre, certo? Quem foi que roubou quem, né? Quem eram os selvagens, né? No final das contas. Quem eram os selvagens? É complicado. Mas uma vez eu pegando... Na primeira viagem que eu fiz para a Índia, a gente não tinha ainda smartphone, a gente não tinha câmera digital, né? E era a câmera de rolo ainda, em 2004. Estava começando a digitalizar as câmeras, né? Mas para ligar para o Brasil, tinha um monte de lugares que vendiam tempo de telefone com um marcadorzinho eletrônico, assim, vermelhinho, né? Tipo um teleprompt, e isso era o STD. Você ia lá, discava, ligava para o Brasil, né? E ele pagava o tempo de ligação. Uma vez, numa dessas ligações, o meu irmão perguntou para mim, Danilo, os indianos têm raiva dos ingleses?
Eu falei, ué, raiva? Não tinha pensado nisso. Vou perguntar para alguém na rua. E aí, quando você pega o rickshaw, por exemplo, né, o tuk-tuk, que parece uma Kombi de 3 rodinhas, uma Kombi aberta de 3 rodinhas, bem pequenininha, que cabem 3 ocidentais apertados no banco de trás e o motorista no banco da frente. Né? Só que os indianos usam de ônibus escolar. Então, já vi descer de um negocinho desse 20 criancinhas indo para a escola. É impressionante. Mas eu peguei um motorista que falava um pouco de inglês. Não é todo mundo no meio da rua que fala inglês, né? E aí eu perguntei para ele, escuta, vocês têm raiva dos ingleses? Ele nem se abalou, estava lá dirigindo, porque não é direção, né? Ele segura assim que nem uma moto, um guidão de moto. Estava dirigindo, ele virou para trás e falou assim, não, raiva faz mal. E... Toma, né? Professor de yoga idiota. Nossa, meu, dizer o que depois disso, né? O que a gente vai falar depois disso? Como é que dá para não se apaixonar por um país desse? Fala para mim. Pois é, foi completamente... Eu estou cada vez mais surpreendida, eu vou te falar, viu? Dan, Fará mandou uma pergunta para a gente, que já tem a ver com a minha próxima também. E eu ia te perguntar, Dan, da relação entre a yoga e a Índia. Você falou no comecinho, né? Falou, assim que a gente desce no aeroporto, quem estuda um pouco de yoga consegue completamente entender a yoga tinha que ter nascido aqui. Então, te pergunto, qual que é a relação da yoga com a Índia? E já emendo na pergunta do Fará, que vai seguir aí pra gente, né? Se existe outro país que desenvolve a yoga além da Índia. Legal, maravilha. São 2 perguntas realmente bastante complementares e muito pertinentes. O yoga nasce na Índia, não se sabe exatamente há quanto tempo. Foram achados no Vale do Rio Indo, que fica no Paquistão hoje, que não é Índia mais, né? Então, já responde um pouco da pergunta do professor Fará. Existe yoga no Paquistão, por exemplo, né? Mas o centro de ebulição do yoga, por exemplo, atualmente é realmente a Índia, o que continua sendo chamado de Índia, né? Ô filho, se der para fazer um pouquinho menos de barulho, o papai agradece. Eu tô numa entrevista, tá bom? Por favor. Tá tudo bem, sim mesmo. E nasce na Índia, então, nessa civilização de Harappa e Mohenjo-Daro, que eram cidades muito bem desenvolvidas, que tinham um sistema de iluminação a gás nas ruas, água encanada, 3.500 anos antes de Cristo. Tá? Não é coisa de pré-Idade Média, não. Isso é Idade Antiguíssima, né? Eram civilizações muito desenvolvidas. E eles acharam sinetes, pedacinhos de argila, bloquinhos de argila, com imagens de embaixo ou alto relevo, de figuras de deuses, que eles associam ao deus do yoga, que é Shiva, que é tido como o criador do yoga. Então, tem uma figura de uma pessoa sentada em postura de meditação, que eles dizem que é um proto-Shiva, um Shiva que já existia antes da chegada, inclusive, dos arianos na Índia. Os arianos teriam vindo, né, como invasores, que indo-europeus foram descendo da Europa, entrando na Índia, e trouxeram o conceito de Brahma, por exemplo. Mas Shiva já estava lá. Shiva seria mais antigo do que Brahma, né, nessa cosmogonia hindu. E então eles já fariam, mas não se o yoga já existiria desde aquela época. Só que nos textos clássicos que a gente tem, né, e os grandes estudiosos do hinduísmo são muito mais autorizados para falar isso do que eu falo porque eu aprendi com alguns deles, o João Carlos Gonçalves, por exemplo, que é docente de sânscrito, trabalhou na USP por muito tempo, trabalha ainda, e o professor Mário Ferreira, que infelizmente é falecido, foi orientador do João Carlos, da linguística da USP. Eles falam, olha, menção ao termo yoga nos textos clássicos, a gente não tem com 5.000 anos de idade.
como tem o sinete de argila, que é datado de 3.500 a.C. A gente tem 1.500 anos antes de Cristo nas Upanishads, que são textos que, se o termo Upanishad for traduzido, significa sentado aos pés do mestre. Então, eram diálogos, como Platão, Aristóteles, como eles conversavam com seus alunos, também havia os diálogos filosóficos na Índia, né? E isso era transcrito, e a primeira vez que o termo yoga aparece com o sentido de filosofia de vida, e não simplesmente como união, cola para alguma coisa, porque yuji vem de juntar, jungir, unir, né? No sentido técnico, é 1.500 anos antes de Cristo, mas também é antigo pra caramba, né? De qualquer forma, o yoga se ocidentaliza bastante no século XX. A gente tem um livro que eu até recomendo para quem quiser entender um pouquinho mais, aliás, alguns livros, dessa transição e da modernização do yoga, que por alguns aspectos é positiva e por outros é negativa. Tem um livro que se chama A Moderna Ciência do Yoga, do William Broad, que é muito legal, um jornalista que pratica yoga há 40 anos, e ele faz um apanhado histórico do yoga espetacular, mostrando como o yoga vem e quem são os responsáveis por trazer o yoga para o Ocidente, seja na linguagem científica, seja na linguagem mercadológica. Ele fala bastante no texto, nessas linhas do tempo de acontecimentos que ele vai mostrando, sobre um doutor Guni. O doutor Guni é o Swami Kuvalayananda, porque Swami Kuvalayananda era um nome, entre aspas, fictício, né? Um nome carinhoso que o Swami adotou, né? Mas como cientista era doutor Guni. E tem um outro livro que se chama Os Caminhos do Yoga Moderno, só que esse The Paths of Modern Yoga, esse não está traduzido para o português. Parece uma bíblia, tem umas 1.000 páginas, capa dura, grande, com o Iyengar na capa. É um livro muito bom também, né? E aí conta como o yoga foi se ocidentalizando. Duas pessoas muito importantes nesse sentido de ocidentalização do yoga foram o Swami Kuvalayananda e o outro aluno do mesmo mestre, que se chamava Swami Madhavadas, era o mestre do Swami Kuvalayananda. O outro aluno dele, muito importante, que chegou a ser convidado pelo próprio mestre para ser o sucessor dele, era o Yogendra. Yogendra e Swami Kuvalayananda, ambos têm um papel muito grande em popularizar o yoga. Yogendra levando o yoga para os donos de casa, donas de casa, escolas, com aulas em grupo. Desde 1919, ele já tinha o Instituto de Yoga de Mumbai, lá na Índia. Depois ele foi para os Estados Unidos e acabou tendo que voltar para a Índia, porque não fez muito sucesso lá o yoga que ele estava propondo, que era um yoga tradicional, não o yoga da Madonna, né? Não o yoga da saudação ao sol. Os dois, é verdade. Não namastê, né? Não namastê. Não era gratiluz o negócio, era hardcore, yoga roots, pé no chão. Né? Old school. Old school, total. Mas é verdade. Então, assim, o Swami Madhavadas, que viveu 123 anos, para você ter uma ideia, né? É a pessoa que mais viveu que eu já tive notícia na minha vida. Eu não conheço ninguém que tenha vivido mais de 123 anos. E isso é verdade. Ele nasceu no final do século XIX e morreu no começo do século XX. Não, peraí. Final do século XVIII, 1790 e pouco, e morreu no começo do século XX. Tá? Em 1918, alguma coisa assim. É impressionante. Ele era do yoga tradicional. Ele incumbiu o Swami Kuvalayananda de fazer pesquisa científica, porque ele dizia, olha, o yoga não é um bem do indiano. Ele é uma contribuição dos sábios, dos antigos sábios indianos, para toda a humanidade. E se ele deve perdurar, ele tem que ir para o Ocidente. E para fazer isso tem que ser na linguagem científica e não na linguagem hermética dos textos tradicionais indianos. Imagina isso sendo dito em 1850, né?
O próprio Ramakrishna, que a gente foi visitar, a Ordem Ramakrishna, foi um outro responsável espetacular. Em 1853, contemporâneo do Swami Madhavadas, em 1853, teve o Parlamento das Religiões em Boston, se não me engano, nos Estados Unidos. E o Ramakrishna foi como um emissário hindu e foi aplaudido de pé por aquele monte de religiosos conservadores que estavam no Parlamento das Religiões, né? E ele falou basicamente sobre a universalidade da religiosidade e não da religião. Foi lindo. Tem um livro que se chama O que é Religião, que também eu recomendo para quem quiser entender melhor como é que foi essa viagem do Ramakrishna para os Estados Unidos, que ajudou a trazer o yoga para o Ocidente. Então, primeiro Ramakrishna, depois Swami Kuvalayananda e Yogendra. E assim o yoga vai se desenvolvendo e com adaptações, né? Hoje em dia, mais adaptação ainda do que já tinha sido feita, agora existe o yoga pelo Zoom. Agora, precisa existir o yoga pelo Google Meet. Né? Precisa existir o yoga pelo FaceTime, pelo Facebook, pelo Instagram, porque a gente está quieto dentro de casa. A gente tem que... Se você não está quieto dentro de casa, você é um contraventor da política pública do mundo. Você é um malfeitor. Você só deve sair de casa se precisar. Se você sai de casa sem máscara, você não está contribuindo para um ato político pró-liberdade de expressão da minha individualidade. Não, você está sendo uma má pessoa. Você não está pensando no outro. Você está contribuindo para que alguém se contamine com Covid. Isso a gente precisa falar, gente. As pessoas têm que entender, a gente tem que usar esses meios que a gente tem para abrir, ou pelo menos tentar abrir os olhos das pessoas. Não está chegando a segunda onda no Brasil. A segunda onda está chegando na Europa. A primeira não terminou aqui ainda. Nem saiu da primeira. A gente não saiu da primeira. E aqui em Caraguá, é o que eu falei para você antes da gente entrar ao vivo. No final de semana, na praia, fica cheio de... Eu fico aqui dentro de casa. Por sorte, é uma casa gostosa. Não dá para você falar assim, eu vou de máscara, vou dar um mergulho na praia e voltar com o meu filho, só para molhar o corpo. Vou fazer um bate e volta na praia, que é a um quarteirão da minha casa. Não dá, de tanta gente que tem sem máscara, fazendo coisas que levam ao risco de contaminação, como, por exemplo, eu te falei, fumar narguile. Um monte de gente fumando aquele negócio que mistura o seu Covid pulmonar dentro daquela ebuliçãozinha e o outro vai lá e fuma também. Não é porque a nossa paciência acabou que a pandemia acabou. Acabou também. A gente precisa lembrar disso. Eu tive que usar o sistema de saúde há um mês atrás, que eu tive cálculo renal. Quer dizer, eles estão aqui comigo, mas um resolveu sair, né? E aí entupiu o ureter. E aí dói o rim, que é uma desgraça. Eu estava aqui em Caraguá. Eu demorei para poder fazer uma tomografia 3 horas e meia, porque tinha na minha frente mais de 10 tomografias de Covid, que estavam sendo encaminhados para esse hospital onde eu estava, que é o segundo melhor de Caraguá, porque o primeiro é um regional para Caraguá, São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba, que está inteiro lotado com Covid. Então, as pessoas esquecem. E por que eu estou falando isso numa live de yoga, né? Numa entrevista de yoga? Porque o yoga é uma filosofia de vida. O yoga visa desenvolver na gente uma responsabilidade pessoal que se transfere para o social. Então, por que a gente, segundo o hinduísmo e segundo o que o yoga acredita, por que a gente reencarna? Porque ele é reencarnacionista. A gente reencarna porque a gente cria vínculos nesta vida que, quando a gente morre, ainda não terminaram, e só é este anseio de terminar, de voltar para pessoas, ou de lei do karma, causa e consequência, alguma coisa que eu fiz que me cria vínculo com o passado, me faz, entre aspas, naquela essência que eu não sei como se chama, se é espírito, se é intelecto, o que quer que seja, que a pessoa acredite ou não, né, aquilo faz com que haja a formação de um corpo, novamente, que dá
amparo a essa intelectualidade, espiritualidade, ser, o que quer que seja. Isso é a roda de reencarnação e morte, samsara. E o yoga quer que a gente... o yoga é a tecnologia para a gente escapar de samsara. Para a gente não precisar reencarnar mais. Porque, às vezes, as pessoas que são de religiões que não acreditam em reencarnação acham que as pessoas que são de filosofias ou religiões que acreditam são comodistas. Então, pode fazer o que quiser aqui, que vai ter o prêmio de nascer de novo mesmo. Mas não é um prêmio nascer de novo. Prêmio, né? Não é prêmio. Você está nascendo porque você vai ter que sofrer de novo. Né? Estão falando aqui na live que eu estou transmitindo no Instagram. Trancoso está um terror. Né? As praias estão um terror. E aí, você agindo dessa maneira irresponsável, você está gerando causa e consequência. Sabe? É a lei do karma. Vai piorar para todo mundo, não é? Então, vamos ter responsabilidade, vamos pensar um pouquinho com civismo, civilidade, com responsabilidade, com empatia. Vamos ter empatia pelos outros. Não é porque eu sou um ex-atleta, e isso já faz bastante tempo, tanto é que dá para ver que o shape, né, mudou bem, mas não é porque eu tenho histórico de ser atleta de natação no passado que hoje eu estou imune. E não é porque, eventualmente, eu ainda fosse o atleta e tivesse com o meu sistema imunológico um pouco mais saudável do que provavelmente está, que eu não preciso pensar que eu posso interagir com pessoas que não estão. Né? E isso, no yoga, o yoga transpira isso, porque você faz o melhor de si para si, e isso, fazer o melhor de si para si, significa não ser agressivo com os outros. A gente tem código de ética no yoga, yamas e niyamas, restrições e observâncias. Gandhi mudou a realidade da Índia com um de cada, com aparigraha e vairagya. Isso é do yoga. Aparigraha e vairagya. Não, desculpe. Satyagraha e ahimsa. Tá? Aparigraha e vairagya é a prática constante e o desapego do resultado. Né? É o que a gente tenta fazer no yoga. E Satyagraha é a verdade e ahimsa é a não violência. Gandhi conseguiu a independência da Índia junto com os seus compatriotas e com a população, que agiu com bastante desobediência civil e servil, né, mas não violência. Isso mudou o panorama geopolítico de um continente, de um subcontinente. Então, se a gente pensar que atitude é uma coisa que não vale a pena a gente treinar, não precisa praticar yoga. Se a gente achar que atitude é qualquer coisa, treinar atitude, é melhor treinar o abdômen. É bom treinar o abdômen, é bom treinar o bíceps, é bom treinar o cardiorrespiratório, mas é bom você saber o que fazer com isso. Né? Uma vez um aluno que foi viajar com a gente, e não era da nossa turma de prática do Hatha Yoga, era dos yogas mais modernos, né, que tem saudação ao sol, isso, aquilo. A gente estava fazendo uma aula com um professor de meditação, que tinha sido aluno do Swami Kuvalayananda, uma sumidade em psiquiatria, doutor em fisiologia e tal, e ele estava dando a palestra sobre meditação, o Dr. Vinod. E o menino levantava a mão e falava, mas professor, e a saudação ao sol? E ele, saudação ao sol a gente não pratica. Mas voltando para a meditação, isso, aquilo, professor, mas e o desenvolvimento da flexibilidade? Porque a saudação ao sol ajuda muito a gente a desenvolver a flexibilidade. Aí o Vinod chegou e falou assim para ele, olha, a prática de yoga, se você quiser pensar em um treino, em um condicionamento, é um condicionamento de atitude. Eu prefiro ser mais flexível na mente e um pouquinho menos flexível no corpo do que o contrário. Né? Isso é uma atitude que permeia todo o pensamento indiano. Eu vi que você falou que a gente vai ter que voltar a falar da Índia, né? Mas eu tô voltando. Estou tentando trazer a gente de volta. Né? Então, como o Marcão fala, se o yoga for ser pensado como um tipo de ginástica, que ele seja pensado como uma ginástica comportamental, uma ginástica de atitudes, que usa, como a gente aprendeu na Faculdade de Educação Física, né, Carol? A educação através do corpo.
não é educação para o corpo, não é educação pelo corpo, através dele. E o yoga também. Achei super legal, né? Você foi falando, né, de tantos assuntos, mas tudo convergindo para yoga e tal. Você me fez lembrar de uns 5 ou 6 professores, entre professores nossos de faculdade, entre professores que eu tive, colegas professores do CP, coisas que são ditas e foram ditas, e fazem parte da nossa formação e do nosso dia a dia, né? Então, fica aí o apelo sobre essa questão da pandemia, sobre, como dizem alguns especialistas, né? Gente, então, saiu a cura do Covid, né? Saiu a bala de prata para prevenir o Covid. A vacina? Não, a vacina ainda demora um pouquinho. Mas a gente já tem, use máscara, distanciamento, isolamento, lavar as mãos, né? E não tem muito jeito, isso tudo é atitude mesmo. Isso tudo tem que ser feito. Não é porque a paciência está acabando de estar em casa que o vírus está acabando também, infelizmente. Então, essa sua... não sei se é bem uma comparação, né? Mas esse caminho que você botou lado a lado, né? De atitude individual se tornando social, mostrando que tem tudo a ver com o pensamento da yoga, acho super pertinente mesmo, né? Não achei que viajou, não achei que saiu do assunto, não. Só que, infelizmente, o nosso tempo é limitado, né? E aí... Eu sei. Não, mas é legal que sentado... Tem mais perguntas naquele roteirinho lá? Tem mais coisas no roteirinho? Pois eu nem sei onde ele está mais. Agora, que é verdade que ensinamentos de yoga caminham juntos, até quando a gente está sentado conversando, isso é verdade. Você estava falando aqui uma outra, para fechar esse assunto, né? Para a gente voltar na viagem da Índia. O que eu estava pensando aqui, né, Dan, para quem é leigo, yoga, pelo menos na Índia, né, ou a prática, ou sei lá, está na cultura, está na filosofia, está na religião, está nas práticas corporais, ou está na filosofia de vida, que pode ser a concentração disso tudo, né? É um encanto mesmo. É um encanto. É muito interessante, porque muito do que a gente acha que é também devido ao yoga, na atitude das pessoas, do indiano, é devido ao hinduísmo. Né? Tem muito do hinduísmo no yoga. O yoga nasce dentro de um caldeirão de ebulição hinduísta, que acaba sendo muito mais inclusivo do que a gente pode imaginar. Eles incorporam coisas de um monte de culturas com as quais eles entram em contato. É muito interessante. Olha que legal. Agora, não é todo mundo na Índia que pratica yoga. Isso é uma coisa que normalmente as pessoas perguntam. Né? Mas é cheio de gente praticando yoga no meio da rua. Né? Tem aqueles caras com o corpo coberto de cinza, magrinhos, com cabelo rastafari, fumando haxixe no meio da rua, com o colar de Shiva. Tem muito mais no Nepal, que não é mais Índia, do que na própria Índia, mas tem na Índia também. Né? Mas, normalmente, esses não são yogis de verdade. Eles são o que a maioria chama de fake sadhus. Sadhus falsos. Né? Porque os yogis que viram peregrinos e vão viver a sua espiritualidade ao máximo, eles não ficam no meio da rua pedindo esmola para as pessoas tirarem foto deles, como fazem esses. Eles se recolhem, eles cavam um buraquinho na margem de um rio, na encosta de pedra do rio, colocam uma portinha de ferro e vivem lá dentro da pedra meditando. E existe isso ainda. Em Rishikesh, a gente não vai conversar com eles, porque por causa de respeito e tudo mais, né, a gente não quer avançar o sinal. Mas eu sei onde tem umas 4 ou 5 dessas casinhas, a gente chega perto, vê a portinha, às vezes tem 2 pares de chinelo do lado de fora, quer dizer que ele está dando aula, tem alguém lá dentro, aprendendo com o sadhu. Esses são sadhus de verdade, né? Mas esses outros não. Então, pratica yoga na Índia, em média, a mesma quantidade de gente que joga futebol no Brasil. Porque para o estrangeiro, né, é capaz dele achar que todo mundo joga futebol e dança samba no Brasil. A visão estereotipada do turista.
né? E na Índia a mesma coisa, não é todo mundo que pratica yoga. Imagine que 30% do indiano pratique yoga. Pô, 30% de 1,3 bilhão ou 390 milhões. É gente pra caramba, mesmo assim, né? É gente pra caramba. Pois é, você falou, você trouxe uma palavra exatamente que faz parte da próxima pergunta, Dan. Ainda sobre a Índia, Dan, você conhece outros países, né? Você que já viajou, a trabalho e estudo para outros países, provavelmente a passeio também. Você acha que a cultura, assim, que a cultura da Índia é muito diferente das outras, como a gente também acha? E eu queria saber também se, para quem já esteve na Índia algumas vezes, como é o seu caso, se a visão, você já até começou a falar um pouquinho, né? É meio estereotipada, como a gente vê nas novelas, ou como é que é o dia a dia deles, entendeu? Porque o que a gente conhece é do nosso imaginário, muito motivado pelos estereótipos também, né? Afinal de contas, Dan, como é que é o dia a dia dos caras? Tem yogi na rua com parte de cinza, né? Tem, mas não é yoga de verdade, né? É o que eu te falei. Mas aquela novela, né, que passou há alguns anos atrás, que se passou na Índia, por um lado ela mostrou algumas coisas com fidedignidade, e por outro prestou alguns desserviços. Aquela cena do Tony Ramos rezando para a vaca que entrou na loja dele e beijando o pé da vaca, isso aí não vai acontecer na Índia nunca. Né? Eles vão pegar uma varinha de marmelo e vão bater na bunda da Índia, falar, sai daqui que você está atrapalhando o meu negócio, sai, vai para o meio da rua. Né? É isso. Apesar de ser sagrada, mas o negócio da família é mais sagrado ainda. Né? Não quer dizer que ele esteja sendo desrespeitoso. Por outro lado, se eventualmente alguém atropelar uma vaca, né, por algum acidente de trânsito, alguma coisa do gênero, é capaz que eles abram um boletim de ocorrência, que a pessoa responda ao processo crime, porque a vaca tem dono também, né? Pense que uma das coisas que fazem com que a vaca seja sagrada é justamente que ela pode dar o sustento de uma família. Uma vaca pode ser responsável pela alimentação e força de trabalho necessária para arar o campo e plantar e tudo mais, e produzir gás a partir das suas fezes, que eles cultivam, eles colocam em lugares para fermentação, que sai um tubinho, que vai para o fogão. E eu já... No Nepal, eu fui fazer uma caminhada, um trek no Nepal, e o meu guia falou, olha, você quer passar na casa da minha mãe, que mora no campo, para você ver como vivem as pessoas do interior daqui, dessa cultura e tudo mais? Eu falei, lógico que eu quero. Aí eu cheguei, né? A gente caminhou bastante, não foi uma caminhada muito difícil, mas foi uma caminhada comprida. Que delícia! A gente chegou na casa, maravilhoso, falando para você ainda, né, Carol? É só para dar água na boca. E aí vamos ter que conversar mais sobre isso em off depois, vou anotar aqui. Vamos. Pra você ter uma ideia, assim, ele me mostrou o silo onde eles guardavam os grãos. Me mostrou aquele chapéuzão que eles usam para proteger e tal. E esse aqui é o nosso cachorro. Tipo, apresentando um membro da família. Esse aqui é o cachorro, tal, não sei o quê, papapá, essa é a nossa vaca, né? E aí eu falei assim, mas por que vocês têm cachorro? Né? Eu achei que não era uma coisa que o hindu, o indiano ou o nepalês valorizasse muito. Ele falou, não, é porque o cachorro protege a vaca do tigre à noite. Então, a vaca está lá presinha, o tigre é presa fácil para o tigre que vem da montanha, mas o cachorro não deixa o tigre chegar. O tigre tem medo do cachorro. Daí eu notei, perto da vaca, um negócio circular, assim, só que grande, né, no chão de cimento, de tijolinho. Uma cisterninha no chão, com uma tampa que parecia uma panela de pressão e um tubinho saindo. Falei, o que é isso? Ele falou, a gente coleta as fezes da vaca, só da vaca, porque é mais limpa, porque ela não come animais, né? E por ser sagrado, eles colocam ali para fermentar quando ela está bem úmida ainda. Tem que ser o cocô fresco da vaca. Coloca e tampa, e aquilo fermenta e faz gás. E vai um tubinho para a cozinha.
para o fogão. E aí ele falou, você quer tomar chá? Eu falei, lógico que eu quero. Imagina tomar chá feito com o gás do cocô da vaca. Que outra oportunidade eu vou ter na vida? Nunca mais um negócio desse. Nunca mais, nunca mais. E tava uma delícia. Com a manteiga feita com leite de vaca. Oi? Tinha esse gás gerado pelas fezes da vaca, quando queimado, né, para cozinhar, dava algum tipo de cheiro na casa quando você entrou? Nenhum. Nada. Para você ter uma ideia... muita sabedoria, muita inteligência. Eles usam as fezes da vaca como anti-mosquito. Às vezes, você, em Coimbatore, por exemplo, eu estava entrando numa farmácia para comprar algum remedinho indiano que tinham me receitado, que eu estava passando 10 dias fazendo um tratamento de Ayurveda na casa de um médico indiano lá no sul da Índia. E aí, a calçada estava toda verde, como se tivessem passado mato moído, sabe? Tinha uma camada verde no chão. Eu falei, o que é isso? Eles falaram, é cocô de vaca. Ah, por quê? Porque daí não entra mosquito na loja. Entendeu? Deu para entender. A gente tem anos-luz mesmo, caramba, anos-luz. Dan, Márcia está perguntando aqui, curiosidade, se grande parte da população indiana é necessariamente vegetariana. Todo hindu é vegetariano, o que o pessoal aqui no Ocidente faz questão de chamar de vegano, né? Porque aqui no Brasil, quando você fala que você é vegetariano, a pessoa vira para você e fala assim, mas você come peixe, né? Eu fico imaginando em que árvore que nasce o peixe. Quem planta peixe do lado do alface, né? Se o cara é vegetariano, ele não come peixe, cáspita. Mas não, tivemos que criar uma nova terminologia, vegano, né? Mas é mais ou menos assim, 70% da população é vegana, total. Quer dizer, total não, lacto-vegetariano. Ovo eles não consomem, mas eles consomem o leite que vem da vaca, que é sagrada, e aí é uma boa fonte de proteína para eles. Ou o leite, ou o iogurte, ou o panir, que é um queijo feito sem o coalho, porque o coalho é uma agressão, ele vem do fígado da cabra, alguma coisa assim, né? É um negócio amargo que é usado para... Todo queijo que a gente consome tem coalho, tá? Todos são coalhados, né? Sim. E lá não, eles fazem essa aglutinação do leite para virar queijo, ou com iogurte mesmo, que já foi feito, né? Ou com limão ou vinagre, e ele aglutina e, entre aspas, coalha, né? Então, é um leite que não tem nenhum bicho morto associado a ele. Então, eles consomem esse queijo. Mas os muçulmanos não são veganos ou vegetarianos, eles comem carne de boi ou de búfalo. Né? No sul da Índia se come mais carne de búfalo do que no resto da Índia. Tem mais muçulmanos para lá também. Gente, outra coisa que eu nunca tinha pensado, como a gente estereotipa mesmo, né? Você falou de muçulmano, eu falei, gente, ele tá trocando de país? Não! Tem muçulmanos na Índia também, por que não? Sim. Deve haver cristãos, deve haver de tudo, né? Como a gente estereotipiza, né? Que coisa. Muito. Tem em uma igreja lá na Índia, eu não lembro em que cidade agora, mas tem uma estátua de Jesus sentado em postura de lótus. Ai, que demais. É lindo, muito, muito legal. Puta, muito legal. Que legal. Então, gente, vocês também? Eu também. Estou começando a ficar com vontade de ir para a Índia também. Dan, confesso a você, nunca pensei de ir à Índia. Estou começando a pensar. Primeiro que tem esse trek bacana. Se planeja aí, janeiro de 2022, estamos lá. Estamos lá. Você falou, né, ainda voltando à primeira questão lá do aeroporto, né, de pôr o pé fora do aeroporto, o que vê? Você falou que é um misto de cheiros. Quando você estava enumerando os cheiros, eu pensei num outro, que eu nem sei se tem, dos temperos. Oh! É o que mais tem? Incenso e tempero, cominho, a rua cheira a curry, misturado com xixi de vaca. Mas Que figura. Gente, só uma coisa, eu estou fazendo essa live lá no meu Instagram também, oi pessoal, e está estourando 1 hora, então acho que eu vou parar aqui a live do Insta, tá bom? Tchau, queridos, porque a do Insta ela fecha. Vai estar no site do CP daqui a pouquinho. Legal. Deixa eu só Dan,
E falando em tempo, o nosso tempo também o nosso tempo aqui é maior, né? Mas a gente também precisa começar a tomar o rumo de casa. Já estamos na Índia passeando, já fizemos yoga, então a gente precisa tomar o prumo da volta para casa. Então, você contou um perrengue bom, né? Que foi um perrengue engraçado, né? De chegar no aeroporto, ter um compromisso no local e a pessoa que levou vocês levou para outro lugar e o atraso e tal. Eu queria que você contasse para a gente mais um perrengue, pode ser engraçado ou de alguma tremenda coisa que você aprendeu, né? E deixasse uma dica de um passeio legal, de alguma coisa que alguém indo à Índia não pode deixar de fazer na sua ótica. Então, uma dica legal e mais um perrengue ou um ponto bacana que você aprendeu numa das suas viagens lá. Poxa, aí a gente já vai encerrando. Tá. Então, assim, quando a gente fala de Índia, não dá para não falar de Taj Mahal. Então, é um passeio que vale muito a pena, apesar de não ter absolutamente nada a ver com o yoga, né? Ele é uma tumba, é um túmulo muçulmano. Mas uma obra de arquitetura... Gente, eu preciso estudar muito de Índia, muito. Não sabia. É mesmo. Ele foi construído pelo Shah Jahan, que era o maior marajá da Índia, né? Na época, era realmente o imperador da Índia, e ele tinha uma esposa que era a Mumtaz Mahal. Não é Mumtaz Mahal, é Mumtaz com Z, Mahal. E Taj é coroa, então é a coroa da imperatriz Mahal, Taj Mahal. E ele a amava demais e resolveu que ele ia construir uma obra faraônica perfeita para colocar o amor perfeito da vida dele lá, já que tinha para eternizar o amor, né? Porque ela tinha falecido. E diz a lenda que ele gastou tanto para construir o Taj Mahal que ele foi deposto pelo próprio filho, porque ele construiu o Taj Mahal branco de um lado do rio Yamuna, e ele queria construir não sei se é verdade, tá? Mas a gente ouve algumas histórias. E ele queria fazer um de mármore negro do outro lado do rio para quando ele morresse e ficar um preto e um branco, Timão e O, né? Aquela coisa. Nem tudo é perfeito, né, gente? Nem tudo é perfeito. Podia ser palmeirense, ia ser pior. Né, Fará? Verde de um lado, branco do outro. Vamos mudar de assunto. Ok, opa, Taj Mahal. E aí, como com aquele Taj Mahal ele já tinha gasto, praticamente depletado o tesouro nacional, o filho dele falou: pai, vem cá, você está fazendo muita besteira, fica preso aqui bonitinho, agora quem vai ser imperador sou eu, tá? Então você fica aqui, você vai ver daqui o Taj Mahal, né? Pensa um pouquinho, né, no besteira que você já fez. Não. E aí depois o pai ficou preso, não foi assassinado, não foi, até que foi bonzinho. Mais bonzinho do que o próprio pai, tá? Porque o pai mandou decepar as mãos de todos os trabalhadores que fizeram o Taj Mahal quando eles terminaram, os 20 mil, para nunca mais eles fazerem nada semelhante. Nossa, que lindo, super civilizado. Não dá vontade de ir no Taj Mahal quando você sabe de uma coisa dessa? Pois é, já anotei aqui também, Taj Mahal não, quando eu for na Índia. Não, vá, porque vale a pena, é realmente muito legal. Mas, enfim, isso é um passeio que precisa fazer. Alguém perguntou como assim? Como assim? Eu não sei o que é, né? Relacionado aqui a cortar... Sobre o corte da Suzana, o corte das mãos. Imagina uma pilha de 40 mil mãos. Né? Joga 40 mil. Eles faziam essas atrocidades, né? Quando eu fui para Praga, eu descobri que tinha um relógio astronômico em Praga, que é uma obra de arte maravilhoso. É um relógio que tem 24 horas na circunferência, não tem 12. Ele é ligado às constelações e não sei o quê, feito a pedido do então imperador lá da República Tcheca. Não era República, né? Do Império lá e tal. E quando o arquiteto terminou, deu por concluída a obra, o imperador mandou cegar o arquiteto para ele nunca mais fazer algo semelhante também.
Então, o pessoal era bonzinho, né? Hoje as atrocidades são diferentes, mas continuam acontecendo. Eu tô achando que o ser humano que é... Bom, enfim, deixa eu falar. O Danilo, o Fará disse que ele tá indo... Eu tô indo embora, corintiano. Aí, ó. Acabei de ver aqui. Não fica nervoso, não. Valeu, Fará. Obrigado. Bom, então aí a dica boa de passeio que não dá para perder na Índia é o Taj Mahal, né? Você já deu uma introdução aí de prós e contras, mas é imperdível. E agora uma boa história, um perrengue, professor, para a gente manter a audiência lá em cima até o finalzinho. Porque é sempre que todo mundo fica esperando. Eu não posso deixar de falar de Rishikesh. Rishikesh é a cidade que ficou famosa pelos Beatles terem ido ficar lá no ashram do Maharishi Mahesh Yogi. O ashram está aberto atualmente para visitação. O rio Ganges é super limpo nessa região, tá? Ele não é poluído, ele é verde, de um verde limpíssimo, é bem fria a região, vale muito a pena. Tem muito ashram para fazer aula de yoga, massagem ayurvédica. É sempre a pérola da nossa viagem, é Rishikesh. A gente sempre inclui Kaivalyadama, a faculdade, e Rishikesh como o grande ápice da viagem. Então, não dá para deixar de ir para lá também. Um perrengue que eu não consigo nunca esquecer é que a primeira vez que a gente foi para a Índia, a gente ia pela África. Deixa eu cortar você um pouquinho. Soletra para mim Rishikesh, que eu já ponho escrito para quem ficou interessado. R-I-S-H. R-I-S-H. K-E-S-H. Rishikesh. Tudo junto? Tudo junto. Tudo junto. K-E-S-H. Tomara que eu tenha acertado. Nossa, Rishikesh. Rishikesh. Vamos ver. Não confundir com rickshaw. Certo? Certíssimo. Ótimo. Uma vez uma aluna falou... Já olha no Google. Uma vez uma aluna falou, eu peguei um Rishikesh lá em rickshaw. E era o contrário. Está em Rishikesh. Está em Rishikesh. Volta. Atravessamos do Atlântico até a África, né, do Brasil até a África do Sul, 8h30, 9 de voo. Aí a gente ficava no aeroporto 3 a 4 horas para esperar a outra pernada, que tinha mais 8h30, 9 até Mumbai. Então a gente saiu daqui 8 da noite e a gente chegou lá na Índia 2 da manhã do dia seguinte, de 2 dias depois, porque é a favor do fuso que você está indo ainda. Quer dizer, contra o fuso, né? Então você perde essas horas que depois você ganha na volta. Na volta. Né? Então a gente chegou 2 horas da manhã, 23 horas de viagem depois. O Fará está por aí. Ele ficou aí, Fará, muito bom. A gente chegou no aeroporto, a gente ainda pegou mais 2 horas de ônibus até chegar na cidadezinha onde tem a faculdade. E então a gente chegou 2 horas da manhã no hotel. Todo mundo exausto, né? Ninguém consegue dormir nesses voos direito. Super mega cansado, sujo, precisando tomar banho e dormir. A gente chegou, o hotel estava inteiro ainda tomado por uma festa de casamento, que só ia terminar no dia seguinte. Mas a gente pagou por antecipação, isso, aquilo, a gente fez o double check, a gente ligou, a gente confirmou, vocês falaram que a gente ia poder entrar. Não, vocês podem entrar às 2 horas da tarde. Daqui a 12 horas. 25 pessoas exaustas. E aí toca o pessoal sair para procurar os coordenadores, né? Era aquela minha primeira viagem. Então eu fiquei com um grupo, meio que se jogando de fogo. E a esposa do Marcos, a Daisy, e o guia da agência saíram para achar um outro hotel para a gente. Depois de 1 hora e pouco, eles voltam, achamos um hotel. Chama Lakeview Resort. Nome, né? O resort de vista para o lago. Lakeview Resort. Que maravilha. Chegamos lá, o lago estava seco, não tinha lago. Só que aquela plantinha seca do deserto, assim, né? Aí, cara, falaram assim, já tinham falado para mim, o Marcos já tinha falado, olha, não leve absolutamente nada, nenhum produto alimentar para o quarto. Sei lá eu por que cargas d'água. A gente chegou lá e deram umas bolachinhas para a gente com aquelas manteiguinhas que você abre, assim, de
de envelopinho, né? Com aquele papelzinho alumínio dobradinho, né? Aí, quando eu vi, eu estava com uma porcaria daquela na mão e eu estava no quarto já, eu estava exausto. Eu falei, coloquei ali no criado mudo e vou dormir. Aí eu começo a ouvir assim, Deu para ouvir algum barulhinho aí? Batendo na porta. Raspando. Era um ratinho comendo a manteiga. O ratinho estava comendo a manteiga. Aí eu fazia um barulho assim, me mexia, parava o barulhinho. Logo depois começava. Era o ratinho. Eu não consegui dormir. Eu achei que eu não consegui dormir, mas eu acordei gritando. O cara que estava no quarto. Entregou o ouro, né, professor? O cara que estava no quarto comigo, ele falou: Danilo, o rato passou em cima do seu pé. Quando o rato passou em cima do seu pé, você começou a gritar e você só parou agora que você abriu os olhos 5 minutos depois. Diz que eu fiquei, o rato, socorro! E eu não estava nem sabendo. Você demorou 5 minutos para perceber o rato e o rato fazendo a vai, Danilo, Jesus amado. Meu, que desespero, cara. Eu tenho aflição desse bicho, mas tem muito na Índia, viu? Então prepare-se. Teve uma vez que a gente... Em alguns lugares na Índia, eles têm mosquiteiro, fica pendurado, né, no teto, um voal assim, para a cama. Mas também é rateiro, tá? Então, tipo, dependendo do lugar que você tiver, usa aquilo para ter certeza que o rato não vai subir na cama. Então, hoje em dia, a gente faz questão de só ficar em hotéis realmente muito bons, né? Porque daí o risco de acontecer algo semelhante é bem menor. Não quer dizer que no jardim do hotel não vai passar um ratinho. Vai. Isso acontece. Mas pelo menos lá no jardim do hotel não é no seu pé, né? Não é no meu pé, exatamente. Falando nos perrengues, antes da gente encerrar, eu vou só pedir para você contar um perrengue que o Marco sempre contou para gente. Não é bem um perrengue, né? Mas é uma coisa importante de fazer quando você for à Índia. Como é que tem que tomar água na Índia, Danilo? Abriu a garrafa, pode pôr na boca? Então... Isso, na verdade, é um hábito que eles têm de respeito pelo compartimento que contém a água que é considerado sagrado. Então, você não encosta na boca, porque o Kumbha, que é o compartimento, tanto é que existe o Kumbh Mela, que é o maior festival religioso da Índia, que acontece a cada 12 anos, passam lá por uma cidade perto de Rishikesh, que se chama Haridwar, 20 milhões de pessoas por dia durante 10 dias. Pessoas diferentes, que peregrinam, passam lá, fazem um ritual e vão embora. Né? Então, eles jogam a água na boca para não encostar o lábio e não agredir um compartimento que é sagrado. Mas a gente, tipo... Então, se você comprou uma água e você abriu a água, aquilo lá ela estava lacradinha, então é muito provável que não vai ter problema nenhum. Você pode colocar no copo e tomar, mas por higiene, é bom também derrubar, né? Ou derrubar no copo, não encostar a boca no negócio. Agora, tem que tomar muito cuidado para não, tipo, tem gente que vai para o banho e toma água do chuveiro. Não toma, né? Não toma, porque... Por mais... não vai comer tomate e alface, nada cru, porque os micro-organismos de lá não são os micro-organismos daqui, aos quais a gente já tem imunidade, já está acostumado, nossa flora está acostumada. Tanto é que o indiano, quando vem para cá, pode pegar diarreia também, que nem a gente pode pegar quando vai para lá, né? Mas tem melhorado bastante. Mas são os cuidados. Então, água só engarrafada, né? Verdura só cozida, né? Não vai comer salada. Tudo que você puder descascar, que seja cru, mas que você mesmo descasque com a sua faca, você pode comer. Mas tinha cenoura, e a cenoura foi ralada, foi descascada. Você não sabe como lavaram o ralador e o descascador. Então, não. Então pega a cenoura. Estou pensando aqui. São cuidados, mas vale muito a pena, gente. Né, se você for para Tunísia, você vai ter os mesmos cuidados. Né? Se você for para o Vietnã, você vai ter os mesmos cuidados. Não é porque é se aproveita, é ótimo.
Aproveita, convida a galera para ir para a Índia ou não, né? Se despede, aproveita. Claro, claro. Então, primeiro, eu gostaria de te agradecer, Carol, esse bate-papo muito gostoso e a oportunidade de falar sobre um tema que é fascinante para mim. E gostaria de dizer que este ano que vem, em janeiro, a gente realmente não vai fazer a viagem para a Índia por causa da pandemia, então não vai ter viagem em janeiro de 2021. A gente sempre faz a viagem em janeiro, mas muito provavelmente vai haver viagem em janeiro de 2022. Então tem tempo para vocês se planejando, né? Não é uma viagem barata, o dólar está muito caro, também seria um outro impedimento para essa viagem em janeiro agora. Vamos torcer para o dólar melhorar um pouquinho em relação ao real, o real melhorar em relação ao dólar, e para a pandemia permitir que a gente faça essas viagens. Eu sempre vou fazer anúncios de novidades relacionadas ao yoga no meu Instagram. Se você quiser anotar, fique à vontade, é @eya.escola-de-yoga. Então, o EYA é a Escola de Yoga e Autocuidado, mas não ia ficar muito comprido colocar o autocuidado. Então, EYA.escola de yoga. Lá eu sempre coloco as coisas da viagem, do Festival de Yoga de Salvador. Se você tiver interesse, entra lá, as inscrições estão abertas ainda, vai ter palestra com pessoas maravilhosas esse final de semana, né? Vale muito a pena, tá bom? Que legal. E muito obrigado ao Fará por estar presente aqui, nos suportar até agora, e todos os nossos colegas. Obrigado, Carol. Realmente gostei bastante. Eu que agradeço. Olha, das lives, dos papos, né, da live de entretenimento que eu conduzi, acho que essa foi a mais longa, mas eu confesso a você que eu não vi o tempo passar. Claro, estava monitorando o tempo aqui, questões de organização, né? Mas meu, é realmente um assunto fascinante. Viagem é uma coisa muito legal, lugares muito exóticos, mais legal ainda, né? E eu adoro quando eu também tomo, né, uns tapas assim, do quanto que a gente estereotipiza as coisas ou uma cultura, e aí você ouve que alguém que teve contato lá e vê que não tem essa de estereótipo, meu. Então, aí só dá mais vontade de conhecer mesmo, para trazer as suas impressões, como você trouxe as suas para nós. Adorei, Danilo. Genial mesmo. Obrigado, Carol. Obrigado, viu, ajuda porque ensina, né? Ajuda porque a gente aprende muito. Obrigado, querida. Obrigado, pessoal. Valeu mesmo. Gente, obrigada a todo mundo que ficou com a gente. Ó, já tô até com as mãozinhas aqui, olha que coisa. já tô influenciada. Pessoal, todo mundo que assistiu, nossos colegas do CP, pessoal do site, da diretoria, nossos alunos queridos, usuários, obrigado pela companhia, obrigado pela paciência. Para quem pegou um pedaço, ficou curioso que é venteiro, ou quer mandar o link sugerindo para alguém que é doido pela Índia, né? É um bom presente. Daqui a pouquinho, essa nossa entrevista, esse nosso papo, vai subir para as mídias, para as outras mídias do CP, além do Facebook, por onde a gente está. E o caminho vai estar no YouTube, né, do CP USP, e o caminho, caso você se perca, é o site www.cpcepe.usp.br, tá bom? Gente, obrigado, Dan. Até o próximo Papo em Movimento. Um bom dia para todos. Grande Índia. Dan, um beijo. Obrigado. Até. Tchau. Obrigado, Carol. Até. Tchau, pessoal. Agora tem que sair.